computador. Depois ele vai condensar o arquivo e eu vou mandar no WhatsApp de vocês, tá? E aí vocês mandam para quem vocês quiserem. E aí a gente faz junto. Ó, o menino tem um gatinho. Ah! Você achou no lixo também ou não? É, tipo isso. Ai, calma aí, deixa eu ver. Então, se eu vou dar aula lá de Sydney, não vou não. Pessoal, eu tô indo para Sydney do domingo para segunda-feira. Eu vou participar do rally lá no Rice, né? Vai ter wave aqui em São Paulo, mas o pessoal vai tocar e aí eu vou participar. Eu vou fazer um videozinho live de lá, mas eu chego na terça, então na quinta-feira eu já tô aqui para dar aula. Então, assim, calma aí. Não vou não, cara, não vou não. Eu não vou estar aqui na outra semana, né? É verdade, Henrique. Cara, você falou certo. Então, assim, puxa, é a aula que eu mais gosto, cara. Fala sério. Mas tá bom, vai. Então, semana que vem, eu vou estar em Sydney mesmo. Não vou estar aqui. Vai ser impossível. A quinta-feira vai ser uma loucura lá na Austrália, pela programação que tem dos City Directors lá, vai ser maluco lá. Então, Henrique, depois eu passo a matéria para você. O Henrique Wang vai tá dando a aula na semana que vem, tá bom? Sobre o livro. Então, dentro do livro que a gente tá estudando, hoje a gente vai falar sobre o que Deus se assemelha, e na aula que vem é sobre a Trindade. Vai falar sobre a Trindade. Então, assim, a Trindade, então, eu vou dar para o Henrique. Depois eu te passo um material que já está meio mastigado, Henrique, para você dar uma olhada. Se você quiser usar, você usa depois, tá? Então, semana que vem tem aula, mesmo horário. Eu vou passar o link pro Henrique. O Henrique vai usar esse link para fazer a aula da semana que vem. Vamos orar e vamos começar a nossa aula de hoje. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua presença nas nossas vidas. Obrigado por esse negócio da internet que muitos usam para coisas ruins, mas Deus, nós queremos usar para a Tua glória. Nós queremos pedir, Deus, que o Senhor venha de uma forma onipresente e também na sua onipotência, Senhor, derramar do Teu poder sobre cada um de nós, através da Tua palavra. Deus, obrigado, Pai, porque nós podemos ter esse momento de estar buscando na Tua palavra, buscando do Senhor e fazendo esse estudo bíblico. E pedimos, Deus, a Tua direção, a Tua sabedoria, que não seja sabedoria humana, mas que seja, sim, a sabedoria que vem lá do alto, a sabedoria que vem do Teu trono, a sabedoria que vem para glorificar o Teu nome, para engrandecer o Teu reino. Pai, abençoa essa aula de hoje. É o que nós te pedimos e é o que nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, eu vou compartilhar a tela com vocês e vocês vão acompanhar comigo essa apresentação. Muito bem, então a gente está estudando Base da Fé Cristã. Base da Fé Cristã é esse livrinho aqui, né, e a gente está estudando os 20 fundamentos que todo cristão precisa entender. Então, assim, é muito importante a gente passar pelos 20 fundamentos. Tem alguns fundamentos que são meio assim, tá ligado? Que você fica meio desanimado, fala, pô, mas isso aí vai dar... Para que falar do homem? Para que falar da oração? Às vezes a gente fica meio assim, né? Mas, assim, vai ser muito legal. Esse material foi muito bem feito. É um cara, Wayne Grudem é um cara que a gente usa no Seminário Teológico Servos de Cristo. Ele traz aí uma teologia bíblica muito forte e muito bem fundamentada na palavra. E é sobre essa teologia que eu queria passar para vocês. Então, o capítulo 2 de hoje, ele fala sobre... A pergunta é, a que Deus se assemelha? Então, quando você vê um pouquinho do capítulo, você percebe que o Wayne Grudem, ele diz assim, que é importante entender o que Deus diz de si mesmo. Hoje a gente vai falar sobre Deus. Hoje a questão é, vamos entender a Deus, vamos dar uma olhada em Deus, vamos olhar para a palavra de Deus e vamos tentar entender quem Deus é e como Ele age, como que as qualidades dele. Então eu diria para você, a gente poderia chamar esse capítulo, dar um outro nome.
os atributos de Deus. Os atributos de Deus seria, na verdade, as qualidades de Deus. Quem é Deus? Quais são as características principais desse Deus que a gente adora? Existem muitas questões. Vai ter momentos aqui que eu vou fritar o cérebro de vocês, né? E é importante que você, então, na medida que a gente vai falando sobre essas características de Deus, é importante que você já vá formulando aí as suas perguntas, né? Aí no final a gente abre os microfones e todo mundo compartilha as perguntas para a gente ir resolvendo junto essa parada, tá? Então, assim, vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa olhar para Deus é que Deus existe. Esse Deus, ele existe. A gente olha em Gênesis capítulo 1, versículo 1, no princípio Deus criou os céus e a terra. Então, se no princípio Deus criou os céus e a terra, né, a gente precisa entender que as escrituras, elas mostram que todas as pessoas, em todos os lugares, têm um senso profundo em seu interior de que Deus realmente existe. Então, a primeira coisa que a gente vai olhar, o nosso ponto de partida, é que, assim, apesar de talvez uma cultura ou uma pessoa não acreditar no mesmo Deus que o nosso, todas as pessoas, quando a gente estuda antropologia, a gente sabe disso. A antropologia estuda que todo ser humano tem um lado místico. E esse lado místico da pessoa é essa questão de entender que esse Deus existe, né? Então, assim, a coisa mais difícil é você ser uma pessoa que tem certeza absoluta que não existe Deus. Então, assim, você precisa ter muita fé, eu sempre digo isso, né? Você precisa ter muita fé para acreditar que esse Deus não existe. Porque você olha para a natureza, você olha para o ser humano, para o organismo de uma pessoa, é muito difícil você falar assim, não existe Deus, né? E mesmo em relação à criação, a gente vai ter uma aula de criação aqui, mas assim, pensa comigo assim, o que é essa criação, né? O que é esse planeta? Como que esse planeta chegou nesse estado, onde você tem uma camada na atmosfera que protege o planeta dos raios solares, onde você tem o oxigênio, onde você tem a água, a terra, e você tem a vida, e a vida se formou do nada, teve uma explosão no planeta e surgiu tudo isso. Um professor costuma dizer o seguinte, o professor Sayão, ele costuma dizer o seguinte, eu não sei se você já teve a curiosidade de olhar um relógio por dentro, mas quando você pega, sabe aqueles relógios de ponteiro, tal, assim, que você tem que dar corda para ele funcionar, tal, e ele vai girando, ponteiro dos segundos, ponteiro dos minutos, ponteiro das horas. E quando você abre um negócio daquilo ali, é um negócio cheio de detalhes, uma coisa conectada na outra, bem pequenininho, para que aquilo girando forme aquele relógio. O pastor Sayão, ele diz o seguinte, acreditar que Deus não existe na criação é a mesma coisa que você desmontar todo esse relógio, jogar no meio da floresta e voltar daqui 10 anos e ver um relógio montado, funcionando exatamente com os ponteiros certinho. Então, assim, sabe, pessoal, a gente precisa entender, esse Deus, ele existe. A gente tem provas, assim, na nossa vida, sabe, a gente assiste um culto e a gente sente a presença de Deus. Pessoas escreveram livros e mais livros sobre esse Deus, como ele existe, testemunhos de como ele age nas nossas vidas. A gente olha na natureza, é importante a gente olhar para tudo isso, entender que Deus, ele existe. As escrituras mostram que todas as pessoas, em todos os lugares, têm esse senso de que ele existe. É um sentimento, é algo que vem lá de dentro nas nossas vidas. A gente talvez você não veja esse Deus, mas ele existe. Talvez você não sinta muito esse Deus, mas ele existe. Talvez você nunca tenha ouvido a voz dele, mas ele existe. Porque algo dentro de nós mostra,
fala pra gente, grita lá na nossa alma que Deus existe, né? E é muito interessante, sabe? Se você tiver a sua Bíblia aí, abre comigo no Salmo 42. A Bíblia, no Salmo 42, eu gosto muito desse Salmo. O Salmo 42, ele diz assim, como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo, onde está o seu Deus? E quando me lembro dessas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão conduzindo a procissão na casa de Deus com cânticos de alegria e ação de graças entre a multidão que festejava. Sabe, o Salmo 42, ele fala assim como aquele animal busca água, a minha alma busca a Deus, o Deus vivo, né? As minhas lágrimas, sabe, aquela angústia de não saber como saciar a minha alma, as minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, que me perguntam, onde está o seu Deus? Olha só que interessante, o salmista, ele puxa lá no fundo da nossa alma esse entendimento, esse ser humano que precisa de Deus, porque esse Deus, ele existe, né? Então, ele existe realmente. E uma outra característica que a gente vai ver de Deus é que ele é conhecível. Esse Deus, ele é conhecível. O Salmo 139, 6 vai dizer, tal conhecimento é maravilhoso demais, está além do meu alcance, é tão elevado que não posso atingir. Então, esse conhecimento de Deus, a gente precisa entender que ele é alcançável, né? A gente precisa entender que ele se faz conhecível, né? A gente precisa entender isso. Talvez a gente pense assim, como que isso acontece nas tribos indígenas isoladas do planeta, da civilização, etnias que não conhecem nada do Evangelho de Deus. Eu acredito que existe um livro chamado Fator Melquisedeque, e o Totem da Paz, também outro livro de missões que falam que Deus está embutido em todas as culturas, né? Existe algum sinal de Deus em todas as culturas. Isso é maravilhoso, né? Então, assim, o livro do Gruden, ele diz o seguinte, por enquanto, é impossível conhecer a Deus por completo, mas o que nós temos é suficiente para conhecê-lo pessoalmente. Mais uma vez, eu falo, na semana passada, a gente estudou a palavra de Deus. E a palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus, significa, ao mesmo tempo, conhecer a Deus. Então, assim, nós temos sim a oportunidade, a possibilidade de conhecer a Deus, porque ele se faz conhecível. Esse Deus, ele se faz conhecível. Talvez, claro, a gente não se contenta em só saber que ele existe. A gente quer saber mais, é verdade, isso faz sentido, né? A gente quer saber mais, a gente quer ouvir a voz dele, a gente quer que ele fale para onde a gente vai, né? Ele quer que ele mostre para a gente com quem a gente vai namorar, com quem a gente vai casar, o que é para estudar, para eu ir no vestibular, né? A gente quer saber essas coisas. Então, assim, tem muita coisa que Deus não fala, não é porque ele não te ama ou porque ele não sabe, não. Ele não te fala porque não é para falar, entendeu? Porque você foi criado aqui no mundo e você tem a oportunidade de viver aqui na Terra e conhecer esse Deus de alguma maneira. Então, assim, todos nós, principalmente nós que estamos aqui reunidos, nós, de certa maneira, nós já conhecemos a Deus. O que nós conhecemos de Deus é suficiente para adorá-lo como Deus, é suficiente para nós entregarmos a nossa vida a Deus e viver a nossa vida nas mãos dele, né? Então, assim, Deus é conhecido. Terceira característica que a gente vai estar olhando
é que Deus ele é imutável. Deus é imutável. Imutável no sentido de que ele não fica se alterando toda hora, ele não fica uma hora ele é uma coisa, outra hora ele é outra, né? Claro, calma que vai surgir várias perguntinhas dessa questão, né? Deus é imutável. Mas Malaquias 3:6 diz assim: de fato eu, Senhor, não mudo, né? Então assim, o livro diz que Deus é imutável nos seus atributos, propósitos e promessas. Presta atenção. Isso aqui é muito importante de você gravar, né? Então, Deus ele é imutável nos seus atributos, quer dizer, nas suas qualidades, nos seus propósitos, naquilo que ele pensa das coisas e nas suas promessas. Todas as promessas de Deus, as que não foram cumpridas vão se cumprir, né? Porque é promessa de Deus. Então, assim, a gente precisa entender essas questões. Então, Deus, ele sim é imutável, mas assim, a gente precisa entender um pouco melhor essa questão do que é imutável. Então, assim, a questão é, se Deus é imutável, Deus muda de opinião? Porque, primeira pergunta para a gente fritar o cérebro, será que Deus muda de opinião? Porque, por exemplo, quando você vê lá em Jonas, lembra da história de Jonas? Jonas era aquele cara que era um profeta e ele foi chamado para ir para Nínive. Aí ele não foi para Nínive, ele pegou um barco para Tarsis, e aí o barco começou a afundar por causa da tempestade, e aí resolveram escolher quem ia ser jogado no mar. Aí caiu no Jonas, o Jonas foi jogado no mar, o grande peixe engoliu ele foi cuspido lá em Nínive, e aí o que acontece é que Deus tinha feito uma promessa que ele ia destruir aquela cidade. Só que aí, no capítulo 3, versículo 10, o versículo diz assim: Deus viu o que eles fizeram e como abandonaram seus maus caminhos. Então Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado, né? Então, assim, fica uma questão, pô, mas se esse Deus ele não muda, por que ele falou que ia destruir Nínive e depois ele se arrependeu? E é interessante que se você ler o livro de Jonas, no final, o Jonas, ele faz o que ele tem que fazer, ele prega o evangelho ali para aquela galera, o evangelho não, né? Ele declara a Deus, declara o arrependimento para esse povo, que senão Deus ia fulminar a vida deles. Eles se arrependem, diz assim que do mais pobre ao mais rico, ao rei, todos eles se converteram a esse Deus. Mas mesmo assim, o Jonas, ele subiu no alto monte lá, ele sentou no alto monte para ver a destruição. Ele queria ver o bicho pegar. Mas aí, viu, assim, é engraçado que esse versículo ele mostra um pouco que Deus ele mudou de ideia. Mas a questão é o seguinte, eu não sei o quanto que você entende sobre a soberania de Deus. Será que Deus é soberano? Será que ele tem todo o conhecimento? Será que ele sabe todas as coisas? Isso é muito importante a gente pensar, né? Eu não sei se você é presbiteriano aqui, mas assim, geralmente os presbiterianos, eles têm essa base de fé e de doutrina baseada de que Deus sabe de todas as coisas e ele já tem tudo armado, planejado, organizado. E se Deus, apesar de ter ameaçado de destruir, que realmente, onde há o pecado, há a destruição. O salário do pecado é a morte. Então, assim, se esse povo de Nínive continuasse em pecado, ele ia ser destruído. E por isso Deus ameaçou. Olha, presta atenção, galera. Se vocês continuarem no caminho errado, eu vou te destruir. Mas, o que acontece? Deus viu o que eles fizeram, que abandonaram seus maus caminhos, então Deus se arrependeu e não os destruiu. Ou seja, na verdade, Deus está falando com Jonas, trabalhando no coração de Jonas, mas Deus já sabia que ele não ia destruir essa cidade. Então, assim, não é que ele mudou de opinião, mas que dentro da história, Deus jogou uma deixa, aquele jogar verde para colher maduro, para que o Jonas pudesse entender essa
que Deus era soberano. Um outro caso, um outro versículo, os outros versículos que trabalham um pouquinho essa questão, Gênesis 6,6 diz: então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra, e isso cortou-lhe o coração. E disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os animais grandes e os animais pequenos e as aves do céu. Arrependo-me de tê-los feito. Né? Então, assim, é importante, assim, a gente vê mais um texto e a gente pensa assim, pô, mas Deus não tinha criado e achou tudo bom e criou o homem e falou que era muito bom? E agora ele se arrepende de ter feito o homem e vai querer destruir tudo? Então, assim, o livro diz o seguinte: a gente precisa entender que Deus, ele mostra a sua intenção referente a situações específicas, a situação específica. Então, no caso de Noé, quando Noé, isso aqui é a história de Noé, né? Quando Noé ia construir a arca, aquele povo, ele estava totalmente depravado, destruído, e aí, assim, ele mostra a sua intenção referente àquela situação de pecado e que eles iriam entrar, eles iam sofrer aquilo ali se eles não se arrependessem, né? E de certa maneira o que aconteceu? Deus salvou só a família de Noé e os animais que entraram na arca, e depois, a partir disso, Deus criou tudo de novo e houve uma nova disseminação tanto das pessoas, uma distribuição das pessoas e também dos animais. Então é importante a gente entender isso. Deus não muda? Não, Deus é imutável, sim. Mas assim, muitas vezes a gente olha na palavra e vê algumas contradições, mas no plano soberano de Deus, ele é imutável. Então ele é imutável nos seus propósitos, nos seus atributos e nas suas promessas. Então é muito importante a gente pensar um pouquinho sobre essa questão. Outra qualidade de Deus é que Deus é eterno, né? O que significa Deus ser eterno? Antes de nascerem os montes e criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Salmo 92. Então, assim, uma coisa que a gente precisa entender de que Deus é eterno é que ele não tem começo e ele não tem fim. Isso significa eternidade. Eternidade é algo que não tem começo e não tem fim. Então, assim, quem criou Deus? Não se faz uma pergunta dessa para um ser eterno. Você entende o que eu estou falando? Não se faz uma pergunta de como que ele foi criado se ele é um ser eterno. Ele é o único ser eterno. Os anjos não são eternos, né? Eles foram criados, são seres celestiais. Os humanos são seres criados. A natureza é criada. Então, Apocalipse 1:8 diz assim: eu sou o alfa, o ômega, diz o Senhor, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Então, é muito importante a gente entender essa questão de que Deus, ele é eterno, né? E que nós fomos criados, nós seres humanos, fomos criados para ser eterno, porque nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Se o homem foi criado à imagem e à semelhança de Deus, nós fomos criados para ser seres eternos. Os animais foram criados à imagem e semelhança de Deus? Não. O seu cachorrinho foi criado à imagem e semelhança de Deus? Não. O gatinho do mendigo da lixeira foi criado à imagem e semelhança de Deus? Não. Né? Então, assim, quem foi criado à imagem e semelhança de Deus? Nós. Então, nós somos seres eternos. Né? Então, assim, a questão que eu trago em relação a isso seria isso. Então, assim, muitos pensam assim, para onde vai meu cachorrinho? Pô, mas eu amo tanto meu cachorrinho, cara. Eu amo tanto meu cachorrinho, eu quero que ele vá para o céu comigo. Né? Eu até falo de Jesus para ele viver com Jesus e ir para o céu comigo. Mas, pessoal, quando Deus, a gente vai falar isso na criação, mas quando Deus, ele criou os animais, ele falou assim, haja animais, pumba e houve animais. Quando Deus criou o homem, ele não só falou haja o homem, mas ele fez o pó da terra, fez um formato, falou assim, vamos fazer algo semelhante a nós. E aí ele fez algo semelhante, a gente vai ver isso no capítulo do homem. Mas assim, e última coisa, Deus pegou essa criatura e ele assoprou e colocou o espírito.
no homem. Então, assim, nós somos a semelhança de Deus nessa questão da eternidade também, porque nós fomos criados para ser eternos, como Deus é eterno. Então, tira essa questão da sua cabeça. Quem criou Deus? Ninguém criou Deus porque Deus é eterno, né? Ninguém criou Deus, Deus é eterno. Então vamos lá. Outro atributo de Deus seria que Deus ele é onipresente. Oni significa todo e presente significa estar, né, onde ele está presente, né? Então, Salmo 139 diz assim: para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com asas na alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Então, assim, é importante a gente entender o quê? Que Deus é onipresente. O que é onipresente? Ele está em todo lugar ao mesmo tempo. Então, assim, por exemplo, vamos olhar para Jesus Cristo. Jesus Cristo, quando ele veio aqui no mundo, ele era onipresente? Primeira pergunta, não. Ele não era onipresente. Ele estava em um lugar de cada vez, né? Depois que ele ressuscitou, ele até conseguiu entrar numa sala sem a porta estar aberta, mas tudo bem, ele tinha um corpo glorificado. Mas assim, Jesus não podia estar em dois lugares ao mesmo tempo. Jesus não podia estar com a filha de Jairo e com Lázaro ao mesmo tempo. Ele era uma pessoa só. E aí, no capítulo 16 de João, a gente vê que Jesus diz para os discípulos assim: galera, convém que eu vá para que o Espírito Santo venha. E aí, esse Espírito Santo é a manifestação do Deus onipresente nas nossas vidas. Né? Assim como Jesus era presente e fazia milagres e guiava as pessoas e ensinava as pessoas no caminho certo e confirmava, olhava, fazia as pessoas olharem para si mesmos, se arrependerem dos seus pecados e perdoava os pecados, assim como Jesus Cristo fazia nos lugares onde ele estava, agora o Espírito Santo consegue fazer isso em todos os lugares ao mesmo tempo. Pergunta para fritar o cérebro. Presta atenção, galera. Se Deus está em todo lugar, pergunta: Deus está no inferno? Mais uma vez. Pergunta para fritar o cérebro. Se Deus pode estar ele é onipresente, está em todo lugar, a questão é: Deus está no inferno? Porque o inferno é o lugar feito para condenação de Satanás, né? Então, das hostes malignas, dos anjos não, dos demônios, né? Então, assim, de Satanás e os seus demônios. Então, assim, se lá é um lugar de condenação, Deus está lá, porque ele é onipresente? Resposta. Então, assim, eu ia deixar isso para vocês pensarem, mas talvez vocês vão ficar tão encucados que vocês não vão prestar atenção nas outras coisas. Então, eu vou resolver essa parada. Se caso ficar alguma dúvida, guarda aí e depois a gente conversa de novo. A questão é o seguinte, pessoal. Deus, ele é uma pessoa e Deus, ele tem todo o controle do mundo. E se ele é onipresente, ele não é onipresente simplesmente porque ele está em todo lugar ao mesmo tempo, mas ele é onipresente porque ele pode e quer estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, assim, se ele quiser estar aqui hoje, ele está aqui comigo, derramando da graça dele aqui no meu consultório, e ele está aí na sua casa, ele está aí com a Gigi que está jantando, ele está aí com o mendigo da lixeira que está brincando com o gatinho dele. Então, assim, a gente está, ao mesmo tempo, o Espírito Santo ele está presente em todo lugar. Mas vamos dizer, o Espírito Santo, o nosso Deus, ele quer estar lá, naquela balada onde está todo mundo adorando Satanás e fazendo uma hora algazarra, sabe, um lugar de prostituição. Deus está lá? Você já foi em culto onde você sentiu mais presença de Deus e lugares onde você sentiu menos presença de Deus? Por isso que eu digo o seguinte, pessoal, Deus não está no inferno, não é porque ele não pode, mas porque ele não quer.
Porque se ele quisesse e precisasse, ele estaria lá para resolver alguma coisa, mas ele não quer. Ali é um lugar de condenação. Deus criou aquele lugar para a condenação das hostes malignas, dos demônios e de Satanás. Tá? Então, ele é onipresente? Sim. Aliás, é importante a gente entender, ele tem o poder da onipresença, ele pode estar em todo lugar. Já o inimigo e o demônio não podem, eles não podem estar em todo lugar ao mesmo tempo. Demônios e Satanás não podem estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Vamos lá. Mais uma característica. Deus é espírito. É importante a gente entender que Deus é espírito. Lá em João 4:24, quando Jesus fala com a mulher samaritana, e no finalzinho da conversa, a mulher samaritana fala assim, onde a gente deve adorar? E é nesse monte ou naquele outro? Aí Jesus diz assim, Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, assim, é importante a gente entender essa característica de Deus, porque Deus, ele é espírito e ele tem essa característica espiritual. E assim, o próprio Deus, terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo, ele mostra, já o próprio nome já diz que ele é espírito. Então a palavra de Deus diz também em 1 Coríntios 6:17, mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Aí vem uma questão importante, a gente vai trabalhar isso mais tarde, quando a gente falar sobre salvação e quando a gente falar sobre a humanidade, ao homem, isso a gente vai falar nesse capítulo também, mas assim, é muito importante entender, você, numa tricotomia, quer dizer, em 3 partes, o homem foi feito. Ele tem corpo, alma e espírito. E esse espírito, por mais que você esteja vivo, comendo, falando, estudando, passando no vestibular, casando, fazendo todas as coisas, assim, o espírito, se você não tem Jesus, se você ainda não teve um encontro real com Jesus, esse espírito, ele existe, mas ele está em coma. Assim, de certa maneira, eu diria que ele está em coma. Ele existe, mas ele não está ativo. Ele está numa dormência. É o que a gente olha em Efésios, quando você abre a sua Bíblia em Efésios, a Bíblia fala que nós estávamos mortos em nossos próprios delitos e pecados. O que significa isso? Que nós estávamos mortos. A palavra diz que nós vivíamos satisfazendo os desejos da carne e estávamos mortos em transgressões e pela graça nós fomos salvos. Então, assim, o que acontece? Sendo Deus espírito, ele consegue... Vocês já ouviram falar, né? Quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, o Espírito Santo passa a fazer morada dentro de nós. Nós somos o santuário do Espírito. É por isso que Deus escolheu morar em nós e não na igreja. A Davi chegou para Deus e falou assim, Deus, eu quero construir um templo aqui bem bonito para que você possa morar aqui dentro. Quem disse que Deus queria morar dentro de um prédio? A gente vai... Deus, ele falou assim, olha, monta um tabernáculo e naquele tabernáculo a gente vai se encontrar e eu vou falar com vocês e vocês vão falar comigo e a gente vai entender esse relacionamento de Deus conosco. Mas assim, Deus é espírito e ele não quer morar num prédio, ele quer morar nos nossos corações. Então, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, a gente vai falar isso no capítulo da salvação, mas quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, o Espírito Santo passa a fazer morada dentro de nós, ele mora dentro de nós. Então, isso tem a ver com a onipresença de Deus, o Espírito Santo de Deus, a onipresença de Deus. Então, assim, se nós entendemos que quando nós entregamos nossa vida para Jesus, o Espírito passa a morar dentro de nós, eu vou fazer uma pergunta para você. De onde vem a voz de Deus? De fora ou de dentro? Você entende o que eu estou falando? Deus já está falando com você, só que você que não ouve. Presta atenção, é você que não ouve. Sabe, você está esperando a voz audível de Deus vir e falar assim, Sofia, presta atenção que eu quero falar com você. Kevin, vai para a esquerda, vai para a direita. Sabe, será que é? Você quer ouvir uma voz? Mas ó, eu vou te falar uma coisa, experiência minha, tá? Experiência minha.
várias vezes que eu ouvi a voz de Deus dentro de mim, sabe como que vinha a voz de Deus? Através da tonalidade da voz da minha mãe. Porque a minha mãe é uma pessoa de autoridade na minha vida. E quando eu era pequeno, era que falava assim, João, vai estudar! João, vem comer! João, vai tomar banho! João, vai escovar dente! Então, assim, eu ficava ouvindo a voz da minha mãe, porque era uma voz de autoridade, e eu tinha que obedecer. Então, quando Deus fala comigo, Deus fala com a voz da minha mãe, cara. É sério. E a voz vem de dentro de mim, não vem de fora, a voz vem de dentro. Então, vamos lá, mais uma vez. Deus é onipresente, Deus é espírito, Deus mora dentro de nós e a voz de Deus vem de dentro de nós. Outra característica que a gente vai ver hoje é que Deus ele é onipotente. Onipotente é nesse sentido. Gênesis 18, 14 diz, existe alguma coisa impossível para o Senhor? Né? É uma pergunta, não tem o ponto aqui, mas assim, existe alguma coisa impossível para o Senhor? Deus, ele é o criador dos céus e da terra, tem coisa mais maluca do que isso. Deus é onipotente porque ele tem todo o poder. Deus tem todo o poder. Agora presta atenção para fritar o cérebro, mais uma vez para fritar o cérebro. Eu vou fazer 3 perguntas para você. Não sei se eu já fiz isso, mas assim, eu vou fazer 3 perguntas para você. Para você ficar em crise e falar assim, então esse Deus não existe, tá? É o tipo de pergunta de cara que quer fazer crente desistir do caminho de Jesus Cristo. Ele chega para você e fala assim, o seu Deus é poderoso? Aí você fala assim, sim, meu Deus é poderoso. O seu Deus é poderoso para criar uma pedra? Sim, se ele criou todas as coisas, esse Deus pode criar uma pedra. O seu Deus é poderoso para levantar uma pedra? Sim, ele é poderoso, porque ele pode fazer qualquer coisa, então ele pode levantar uma pedra. Última pergunta para te pegar. Deus é tão poderoso que possa criar uma pedra que ele não consiga levantar? Fez até um plim-plom agora, né? Deus é poderoso para criar uma pedra que ele não consiga levantar? Sim ou não? Aí te pegou, né? Essa pergunta te pegou, porque aí você pensa assim, se ele não levantar é porque ele não é tão poderoso. E se ele não criar uma pedra que ele não consiga levantar, então ele também não é poderoso. Então ele não é poderoso. Então esse Deus não existe. Eu não quero mais viver com Deus. Você entende o que eu estou falando? Essa pergunta, na verdade, essa série de perguntas, ela é para deixar você em dúvida, mas assim, pessoal, tem pergunta que não tem pé nem cabeça. Você entende? Isso aqui é uma pergunta que não vai te levar a nada. Isso aqui é uma pergunta que não tem resposta. E aí você vai querer duvidar de Deus porque ele não consegue resolver uma parada. Você entende? Deus é Deus. Se ele quiser criar uma pedra grande, ele cria. Se ele quiser levantar a pedra, ele levanta. Se ele não quiser levantar a pedra, ele não levanta. Então, Deus é onipotente, sim, mas Deus também tem vontades. E ele faz aquilo que ele quer. Na sua onipotência, no seu poder, ele faz o que ele quiser. Aí um cara chega e fala assim, poxa, minha mãe está com câncer. Ô Deus, se você é onipotente, cura minha mãe. Porque eu amo ela, porque eu preciso da minha mãe, e ela é importante para mim. Queridos, Deus pode curar o câncer da sua mãe? Pode. Mas talvez não seja essa a melhor vontade de Deus. Para o todo, para a soberana vontade de Deus na história macro. Você entende o que eu estou falando, pessoal? Deus é onipotente, mas ele não vai ficar exercendo o poder dele só porque para fazer a tua vontade. Ele é onipotente para exercer a vontade dele, não a sua. Aí você chega nessa questão, Deus, se Deus é onipotente, então faz isso para mim. Então, se você é tão poderoso, então me põe na melhor faculdade no meu vestibular. Você entende o que eu estou falando? A gente quer usar a onipotência de Deus para o nosso próprio benefício. E aí está errado. Mas Deus é onipotente. Então, se ele é onipresente, onipotente, ele é onisciente.
Esse Deus sabe de todas as coisas. Porque Deus é maior do que o nosso, maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas, 1 João 3:20. E também em Hebreus diz assim, nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Então, assim, pessoal, a gente precisa entender que Deus, ele é onisciente, sim. Ele sabe de todas as coisas. Ele consegue ler o teu pensamento? Consegue. Deus consegue. Agora eu vou te falar uma coisa boa para você. Essa coisa é muito boa. Deus, ele lê o seu pensamento. O diabo não. O diabo não lê o seu pensamento. O diabo, ele só lê e ouve aquilo que sai da sua boca. Então, assim, se você é uma pessoa que mente, o inimigo capta essas mentiras e ele pode usar isso contra você. Agora, se você pensar numa mentira e ficar aqui, o inimigo não pode ver, mas Deus sabe que aquilo é pecado. Então, por isso que a palavra de Deus diz assim, se você olhar para uma mulher, né, os meninos olharem para uma mulher com obscenidade, né, e pensando em coisas obscenas em relação a essa mulher, você já está adulterando, você já está pecando, porque só em pensamento você já errou. Então, assim, se você odeia uma pessoa, você não matou ela, mas assim, você já é um assassino porque você odeia a pessoa aqui dentro da sua mente. Você pode nunca ter verbalizado isso, mas assim, Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe. Queridos, eu entendo o seguinte, que dentro da soberania de Deus, se Deus sabe de todas as coisas, Deus é eterno, ele sabe o que aconteceu, ele sabe o que está acontecendo e ele sabe o que vai acontecer. Ele sabe tudo, ele sabe as coisas e a gente precisa entender isso e viver isso nas nossas vidas também. Sabe, pessoal, por isso que eu penso assim, que a palavra de Deus diz, mantém o seu pensamento cativo no Senhor. Por quê? Porque a gente corre o risco muito grande de pecar só usando a nossa mente. A nossa mente é muito forte, muito poderosa para pecar e desconectar de Deus e fazer pensar em coisas erradas. Então Deus, ele é onisciente, sim. Deus sabe de todas as coisas, sim. Ele sabe do meu passado, do meu presente, do meu futuro, sim. Ele sabe de todas as coisas, mas o inimigo não sabe. O inimigo não pode ouvir e ler os meus pensamentos, mas o inimigo sabe daquilo que você está acessando no seu computador, no seu celular, no seu iPad, e que não é para você assistir, ele sabe. E agora o inimigo também sabe, porque são coisas que você faz. Por isso que a gente precisa pedir perdão ao Senhor. É por isso que a gente precisa manter a nossa mente cativa no Senhor, porque ele sabe de todas as coisas. Outra característica de Deus que a gente vai ver hoje é que Deus é amor. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor, né? É importante a gente entender essa questão do amor de Deus nas nossas vidas, né? Se você quer amar alguém de verdade, se você quer amar alguém com amor verdadeiro, você precisa estudar a palavra de Deus. Você precisa entender a Deus, pelo menos um pouquinho. Por quê? Porque as pessoas falam que amam, e pode até falar com sinceridade, mas talvez elas não estão buscando na fonte certa. Eu digo isso porque muitas vezes a gente pode amar uma coisa e a gente ama tanto, tanto, que o amor se torna algo egoísta. Você já viu isso? Vou te dar um exemplo. Eu estava assistindo a Rede Record, né? E a Rede Record gosta de fazer aquelas notícias de prisão, de cara que fez umas coisas erradas, assim, né? E um dia eu vi uma entrevista de um cara que tinha matado a namorada dele. E aí o jornalista foi lá com o microfone e falou assim: "Oh, você matou a sua namorada?"
É, sim, eu matei minha namorada. Não, por que que você matou a sua namorada? Eu matei por amor. Essa foi a coisa mais estranha que eu já vi na minha vida e a coisa mais sincera que eu já vi na minha vida. Ele falou assim, eu matei por amor. Aí o jornalista, indignado, falou assim, como que você pode matar por amor? Aí o cara falou assim, sim, eu amei tanto, amava tanto essa menina, que ela não poderia ser de outro, ela só poderia ser minha. E como ela não queria mais ser minha, então eu matei ela para ela não ser de ninguém. Aí você pensa, tá certo, tá errado. Claro que tá errado, claro que tá errado. Mas, presta atenção no que eu tô te falando. O nosso amor, o amor que eu conheço, baseado em mim mesmo, esse amor é um amor contaminado pelo pecado. Então, assim, pode existir a manifestação do amor de Deus através de mim? Pode. Eu acho que tudo que sai de amor bom, saudável, que glorifica a Deus, vem de Deus. Mas tem um amor que a gente chama de amor e que não é um amor verdadeiro. É um amor egoísta. É um amor super protetor que não deixa a pessoa sofrer para que ela não sofra na vida e você acaba não ensinando ela. É amor os seus pais não te disciplinarem quando você erra? Não é amor. Amor é disciplinar os seus filhos também. Eu fui muito amado quando eu era criança. Porque eu apanhei pra caramba. Cada coisa errada que eu fazia, eu apanhava e meu pai ficava bravo. Não sei se vocês conhecem, mas antigamente existia uma régua chamada Dezetec, que era uma régua mó dura, assim, né? E assim, aquelas réguas normal, quando batia, ela explodia, né? E nem doía. Pode bater com ela, quebra, não dói, mas aquela régua Dezetec era mó dura, cara. E meu pai me batia com a régua Dezetec, né? Então, assim, eu tava aprendendo a tabuada, aí eu errava, ele pau, né? E aí eu fazia alguma coisa errada e tomava chinelada. Eu já apanhei de várias maneiras. Mas assim, na hora você não gosta, é lógico, né? Na hora você não gosta. Mas hoje eu olho para trás. Eu agradeço meus pais por eles terem me disciplinado. Porque essa disciplina me levou a entender o certo e o errado. Essa disciplina que eu não gostava foi a manifestação do amor de Deus para que eu pudesse andar direito hoje. Então, nossos líderes, nossos pais, eles nos disciplinam porque eles nos amam. Aquela pessoa que não te disciplina, aquela pessoa que sempre fala, ai, muito bem, ai, tá tão bonitinho, ai, tá tudo certo com você, ai, não precisa estudar não, dá uma descansadinha e tal. Galera, se ele não te corrige, ele não te ama. Aí muitos aí devem estar pensando, pô, meu pai me ama pra caramba, viu? Muita gente deve estar pensando, mas Deus é amor, galera. E se você quer amar alguém de uma forma correta, de uma forma boa, busque a Deus. Busque a palavra de Deus, porque Deus é amor. Uma outra característica de Deus é que Deus se ira contra o pecado. João 3,36 diz, quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Deus ama o pecador, mas Deus odeia o pecado. Deus se ira contra o pecado. Isso é muito importante. Só vou trazer um ponto aqui importante para as nossas vidas. Deus pergunta, Deus odeia os homossexuais? Deus odeia os homossexuais? Não, pessoal, não. Presta bastante atenção no que eu estou falando para vocês. Deus não ama os homossexuais. Deus ama o homossexualismo. Deus ama Deus ama o mentiroso? Ama. Deus ama o mentiroso. Mas Deus odeia a mentira. Deus ama o adúltero? Sim, Deus ama o adúltero, mas Deus odeia o adultério. Então, o que eu quero dizer para vocês é que esse Deus, ele realmente odeia o pecado, e a palavra de Deus chega a dizer para nós, onde há pecado, Deus não pode entrar. Então é muito importante a gente entender essa questão de como que Deus odeia o pecado, né? E Deus se ira contra o pecado. Então vamos entender que essa é uma característica de Deus também. Outra característica de Deus é que Deus faz o que deseja. Olha só, Efésios 1:11. Nele fomos também escolhidos
tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade. Segundo o quê? O propósito da sua vontade. Então, assim, como eu falei para vocês, Deus pode estar no inferno? Pode, mas ele quer estar no inferno? Não. Você entende o que eu estou falando para vocês? Você precisa entender Deus como uma pessoa também. A pessoa de Deus, a pessoa de Jesus Cristo, a pessoa do Espírito Santo. Eles são pessoas, eles têm sentimento, eles têm vontades. E Deus tem vontades. Se dentro da vontade de Deus está que você vai ser curado da sua doença, glória a Deus, você vai ser curado. Mas se dentro da vontade de Deus está na vontade dele que você não vai ser curado, glória a Deus, porque ele vai ser glorificado. Pessoal, se Deus quisesse, se Jesus tivesse vindo ao mundo para curar todos os doentes, galera, era só ele fazer o que o Thanos fez na Guerras Infinitas. Só fazer assim, toda doença ia ser dissipada do planeta Terra, galera. Mas Jesus curou todas as pessoas do mundo quando ele estava aqui na Terra? Não, ele não curou todo mundo. Por quê? Porque a cura não é o fim. A cura é o meio. Ele faz o que ele deseja para que nós possamos buscar mais dele. Então não fica botando culpa em Deus, porque, mas eu tinha uma coisa boa e ele me tirou. A pessoa que eu gostava muito casou, tá namorando com outro. Porque alguém da minha família super precioso morreu e foi Deus que matou. Não, pessoal, não é assim. Deus também tem a sua vontade, Deus também tem o seu grande plano para nós e para as nossas vidas. Ele faz o que ele deseja. É a característica desse Deus. Outra característica, Deus é perfeito. Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Deus é perfeito em tudo que ele faz é perfeito, né? Talvez você pense que Deus falha, né? Deus falhou quando eu não passei no vestibular, Deus falhou quando... não, Deus não falha, pessoal. Deus é perfeito. É nós que somos imperfeitos. E na nossa imperfeição, a gente culpa a perfeição de Deus. Deus é perfeito, ele sabe de todas as coisas, ele tem todo o controle na sua vida. Se você olhar para o livro, você vai ver que existem mais características de Deus, mas assim, para eu não atropelar mais o tempo, que já deu o nosso horário, eu não vou prosseguir, a gente vai estar terminando a aula por aqui, mas se você quiser ler o livro, assim como tem o PDF, você pode continuar vendo as características de Deus. Mas eu queria terminar essa aula pensando com vocês numa música que eu acho bem legal. A música se chama Ninguém Explica Deus. A música diz assim: nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, todo o universo se formou no seu falar. Teologia para explicar ou o Big Bang para disfarçar. Pode alguém até duvidar, mas sei que há um Deus a me guardar. E eu, tão pequeno e frágil, querendo a sua atenção, no silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida. Antes que o ar já houvesse, ele já era Deus. Se revelou aos seus, do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Ninguém explica Deus. Pessoal, a gente não explica Deus. A gente não entende Deus por completo. Mas o que nós temos de Deus é suficiente para nós amarmos Ele de todo o coração, de toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. O que nós temos do conhecimento de Deus já é suficiente para a gente entender que Ele tem a salvação das nossas almas em suas mãos. O que a gente tem sobre Deus é suficiente para eu entregar minha vida para Ele e confiar nele todos os dias. Amém? Muito bem, pessoal. Essa é a aula de hoje e agora você vai abrir o seu microfone e você vai fazer as perguntas. Se eu souber responder, eu respondo. Se eu não souber, eu não vou responder, não. Agora, quem tem alguma pergunta, abra o seu microfone e fale para mim.
Ou você pode escrever no chat também. Escreve no chat e eu leio a sua pergunta e a gente vai respondendo. Perguntas? Se você tiver uma pergunta, abra o seu microfone e fale. Não? Não? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Algum comentário, alguma coisa que te chamou a atenção, alguma coisa que você não concorda? Oi, posso fazer uma pergunta, então? Fala, mendigo da lixeira. Ah, a gente pode divulgar o PDF do livro dessa forma? Tipo, a gente não está cometendo crime de pirataria? Na verdade, eu nem sei quem colocou esse livro aí, mas assim, depois você pergunta para ela, hein? Os livros que Tá eu, bom. que eu posto, eu pago. Aí eu posso distribuir para vocês, mas assim, não sei nem acho que não pode ser comercializado, né? Eu acho que não pode ser comercializado, que pode ser compartilhado. Se você pegar esse livro e começar a vender, aí eu acho que se torna crime. Também não sei. Tá. Deus sabe porque ele é onisciente. Mais alguma pergunta, galera? Eu tenho uma pergunta. Se como eu sei diferenciar se é a voz de Deus falando comigo ou é meu pensamento? Tá, isso pode acontecer sim. É, é, o que Deus fala, ele vai estar de acordo com a palavra de Deus, né? Isso é uma coisa que Deus fala. Então, por exemplo, vamos dizer assim, se o seu pensamento vem aquela voz e fale assim, xingue o teu irmão, xingue o teu irmão. Então, assim, tipo, não é de Deus, né? Claro que vai ter. O problema não é você fazer a diferença entre o certo e errado, mas o maior problema é você decidir entre o bom e o melhor, né? Mas assim, a princípio, a diferença que a gente faz na nossa vida, se é de Deus ou não é de Deus, é o que é baseado na palavra. Então, se for baseado na palavra, a gente crê que é de Deus. Assim como as profecias, não sei se vocês lembram quando no Inter ou nos encontros do pessoal do Rice, que eles faziam profecias, tipo aquele James, sei lá, ouvia de Deus e falava umas coisas assim para as pessoas, e eles sempre gravavam, né? Então, assim, eles gravavam por quê? Porque depois eles pegavam aquela gravação e iam olhar na palavra para ver se aquilo era real. Então, assim, eu acho que a voz de Deus na sua vida é uma voz que está toda baseada na palavra de Deus, né? Então, assim, se tiver alguma coisa contra a palavra de Deus, isso não veio de Deus, veio da sua cabeça. Mas é, vai ser um pouco difícil de definir um pouquinho essa coisa de ouvir a voz de Deus ou não nesse sentido, tá? Eu diria que dentro dos dons do Espírito, quando ele fala sobre uma coisa chamada discernimento dos espíritos, nesse caso, é nessa hora que você consegue fazer uma diferenciação melhor se é a voz de Deus ou se é a voz do teu pensamento, tá? Pergunta do Samuel. Uma pergunta. O que fazer com pessoas que usam dilemas para desafiar a sua fé? Como mostrar Deus a elas? Tá. Primeiro, se você tentar com a sua própria força, provavelmente você não vai conseguir. Por quê? Porque Deus,
a gente lê na palavra de Deus que o diabo cegou as pessoas do mundo para não conhecerem a Deus. E quando elas nascem sem Deus, elas se tornam inimigas de Deus. Então, assim, existe uma questão de que essas pessoas já têm uma bronca, já têm uma inimizade com Deus. Então, assim, essas pessoas é mais difícil realmente. Quando as pessoas desafiam você em relação à sua fé ou às suas atitudes em relação à sua fé cristã, pede para Deus colocar as palavras certas na sua boca. Eu acho que Deus, ele abençoa a gente com palavras corretas, né? Acho que eu contei para vocês, eu estava na faculdade e o meu amigo me levou para beber e falou que queria que eu bebesse cerveja, senão eu não era amigo dele. Aí eu falei para ele assim, pô, mano, a nossa amizade só depende de uma cerveja, né? E depois ele tomou suco de laranja comigo, ou chá comigo, né? Então, assim, na verdade, assim, eu penso que Deus coloca as palavras certas na nossa boca quando a gente precisa. Quando a gente precisa. Então, assim, nesse caso, se alguém desafiar a sua fé, confie em Deus, mantenha a sua fé firme e se mantém firme em Deus. De repente, você não vai saber responder a pergunta. A gente não precisa saber responder tudo, mas esteja firme no Senhor. Né? E para mostrar para ela, assim, claro, você pode tentar convencer ela com a sua razão, com argumentos bíblicos, mas se ela nem acreditar na Bíblia, também não vai adiantar. Então, ora por essa pessoa para que ela possa ser despertada. A Esther fez uma pergunta. Por que Jesus só chamou 12 discípulos? Essa pergunta é muito boa, mas assim, eu acho que a gente vai trabalhar isso no outro capítulo, né? Mas assim, por que Jesus só chamou 12 discípulos? Eu acho que assim, para você treinar um grupo de pessoas com qualidade, não dá para você fazer um grupo de 30 pessoas. A gente está aqui num grupo de 30 pessoas, cada um em algum lugar. Tem gente que é de Mogi das Cruzes e tá lá longe, todo mundo conectado na internet. Não tem como a gente ter um tempo de qualidade para treinar. Né? Então, assim, eu acompanho algumas pessoas porque eles fazem discipulado comigo e eu, como discipulador deles, eu acompanho eles, a gente sai junto, a gente faz coisas junto, né? Então, nessa questão, por isso que Jesus escolheu 12 discípulos. Tem uma questão do número 12 também, porque no Velho Testamento eram 12 tribos. Então, assim, existe uma conexão entre 12 tribos e 12 discípulos para a questão da palavra de Deus e como que Deus trabalha. Deus escolheu 12 tribos para que eles fossem luz para as nações e todos conhecessem a Deus. Jesus escolheu 12 discípulos para que a partir dos 12 o mundo conhecesse a Deus. Então, assim, tem um pouquinho disso. O Davi Lim pergunta, a voz de Deus pode não necessariamente uma voz, mas outra coisa? Você tem algum outro exemplo de outras pessoas? Né? A voz de Deus pode vir de várias maneiras, pessoal. Você pode estar lendo a Bíblia e a Bíblia, através da Bíblia, falar com você. Deus pode falar com você através de um filme, através de uma cena. Né? Eu vou dar um exemplo muito legal, cara. Esse exemplo é muito legal. Esse cara, eu conheci ele quando eu era bem jovem, eu era bem adolescente. E esse cara era um exemplo de cristão para mim. Eu gostava muito de andar com esse cara. Hoje, ele é o bispo da minha denominação, da minha igreja. Né? Esse cara, eu estava lavando louça com ele na igreja. Né? A gente tinha acabado de fazer algum evento, alguma coisa. Ou a gente estava no meio de um acampamento e eu estava lavando louça com ele. E eu sempre soube que ele tinha uma pegada íntima com Deus. Né? E eu sempre quis ter isso, mas eu não tinha que nem ele. E esse cara, então, estava lavando louça e ele viu uma mosca batendo no vidro. Sabe quando tem aquela mosca assim? Ele viu uma mosca batendo no vidro, aí ele parou de lavar louça e começou a chorar e falou assim, Deus falou comigo. Eu falei, pronto, cara. Pronto, mano. Esse Deus desse cara é diferente do meu, mano. É diferente do meu. Olha só o que o cara falou. Como que Deus falou com ele? Ele estava lavando louça e ele viu essa mosca. Estava lá, né? E aí ele falou assim, que Deus falou para ele assim, você é essa mosca. Essa mosca quer ir em direção à luz.
mas ela não consegue porque existe uma barreira invisível, que é o vidro, que impede ela de chegar até a luz. E quanto mais ele bate nessa barreira de vidro, mais a tendência dessa mosca é morrer. E eu sou essa mosca. Eu sou essa mosca, o vidro é o pecado e a luz é Deus. Nossa, animal! Aí quem chorou fui eu, né? Aí eu sentei na cadeira e falei assim, eu também sou uma mosca, né? Bem gordinha, varejeira, né? Mas assim, essa foi muito louca. Então, assim, existem outras formas de Deus falar com a gente? Sim, existe, né? Às vezes você olha para a natureza, às vezes você... Eu lembro de um caso também, um pastor amigo meu lá em Nova York, que, nossa, o caso dele foi bizarro. Ele tinha 3 filhos, a esposa e 3 filhos, e ele foi com o filho mais velho para a igreja porque ele tinha que chegar mais cedo para pregar no primeiro culto, e a esposa ia chegar no segundo culto para trazer as outras crianças para a igreja, tal, e um era bebê. E aí, assim, ele estava pregando no culto e, e na hora que ele estava acabando o culto, começou a entrar policial dentro da igreja dele, né? E aí todo mundo tava com uma cara meio assustada assim. Aí chamaram ele lá na frente, os policiais chamaram ele lá na frente, ele foi lá. E o policial falou assim: "A sua esposa se chama Rachel, né?" Sim, minha esposa se chama Rachel. Ela tem um carro não sei o que azul? Falou, sim. Então, senhor, a sua esposa acaba de bater o carro e todas as pessoas dentro desse carro morreram. A sua esposa e os seus 2 filhos. E imagina, ele tinha acabado de pregar no culto e assim, foi um... Quando ele me contou essa história assim, eu também não me aguentava assim, né? E sabe como Deus falou com ele? Ele estava num luto, claro, ele teve uma licença da igreja para se recuperar de tudo isso. Ele ficou com o filho mais velho e um dia ele disse que estava sentado num parque, e esse parque era um lugar alto, e ele conseguia ver a cidade. E quando ele olhou para a cidade, tudo que ele via, o poste, a árvore, tudo que ele via a cruz, porque tudo fazia esse símbolo da cruz, e a cruz ressaltou nos olhos dele nesse momento, né? E tudo que ele via era a cruz. E quando ele estava nesse parque, Deus falou para ele assim como Jesus morreu numa cruz, eu morri por você e eu dei a minha vida por você, e às vezes as coisas ruins elas acontecem, não é culpa minha, mas eu continuo te amando e eu estou cuidando da tua família, né? E foi por isso que Jesus morreu numa cruz por nós, sabe? É um negócio meio esquisito, né? Mas assim, de certa maneira, até olhando para algumas coisas, você consegue ver Deus. E essa talvez seja uma outra maneira de ouvir a voz de Deus. O que eu falei quando eu falei que Deus é espírito, né? E que a voz dele vem de dentro, talvez seja nesse sentido que Deus realmente fala de dentro de nós, mas ele também fala de outras maneiras. Isso é bem legal. O Henrique falou Nora do Gruden. Eu não entendi, Henricão. Se você puder explicar, eu não entendi o que está escrito aqui. Alguém tem mais alguma pergunta? Senão a gente vai terminar. Nora do Gruden, Rachel. Ah, não era o Gruden, não. Não era o Gruden, não. Isso é um outro pastor amigo meu em Nova York. Né? Não era. Não sei se eu expliquei. Não sei se era isso, mas assim. Tá bom? Beleza? Então é isso, pessoal. Eu vou terminar a aula por aqui. Se você tiver mais alguma pergunta, você pode mandar no WhatsApp lá que eu respondo para vocês, tá? Vou mandar o PDF para vocês, né? A Gabriela já deve estar falando, cadê o PDF? Cadê o PDF? Né? Mas assim, eu vou mandar o PDF para vocês daqui a pouco, não se preocupe. Assim que eu desligar, eu já mando o PDF para vocês. E a gravação demora um pouquinho, então provavelmente eu vou mandar essa gravação só amanhã para vocês, tá bom? Beleza? Então vamos fazer uma oração e terminar, pessoal. Senhor Deus, muito obrigado por essa aula ao segundo capítulo de hoje, e obrigado porque o Senhor tem
nos abençoado através dessa aula, esse estudo bíblico, Senhor. Obrigado pela atenção de cada um aqui, a dedicação de cada um em querer, tarde da noite, estar buscando, estar estudando essa palavra, Deus. Eu peço a tua bênção sobre a vida de cada um, abençoa seus estudos, abençoa o final de semana nas igrejas também, que o Senhor possa estar derramando do teu Espírito sobre cada um de nós, Pai. Te agradecemos e oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Pessoal, por favor, orem por mim aí. Domingo, eu e o Ameixa, o Amadeu aqui que está na tela também, a gente está indo lá para a Austrália e a gente vai participar do rally com o pessoal do Rice. E orem para a gente trazer notícias boas aí sobre o Rice para a gente, tá bom? Deus abençoe, pessoal. Tenha um bom descanso e dá um coração amarelo se você gostou hoje, tá bom? Põe um coração amarelo no WhatsApp se você gostou. Abraço, pessoal. Tchau, tchau.